das 9 da manhã até às 14 horas, vamos ter aqui coisas que vão estar à venda para angriar fundos para a Casa Ebenezer. Então, o irmão Alexandre, não esqueça-se para vir aqui no sábado, entre as 9 e as 14 horas, para comprar coisas que são mais baratas que talvez... E são boas coisas para aquelas irmãs e irmãos que estão aqui, que querem vir, das 9 às 14 horas aqui, vai ser aqui fora a venda para angriar fundos para o lar, Casa Ebenezer. Amém? Vamos também só orar. Há algumas pessoas que estão doentes. Eu sei que a esposa do nosso irmão Silva tem estado a batalhar. Não sei se há mais alguém. Teresa Araújo. Não está bem? Ok. Mais alguém que a esposa do nosso irmão Monteiro. A sogra da Elizabeth não está bem. O seu esposo, não é? Mais alguém? Ok. Então, eu vou só pedir àquelas pessoas que as esposas ou alguém que conheça, até a irmã pode, em nome da irmã Araújo, só para pôr-se de pé, para a gente orar e ver essas pessoas. O irmão pode se pôr de pé. A sua esposa está bem, irmão? Ok. Então, vamos orar que o Senhor possa tocar na vida destas pessoas e pelo menos dar conforto e vitória nestas situações que elas estão a passar, não é? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos pedir, Senhor, Tu és o nome sobre todos os nomes, Senhor. Pai, nós declaramos vitória, Senhor. Senhor, talvez até para os médicos parece ser algo impossível, mas para Ti nada é impossível. Nós falamos, Senhor, e declaramos vitória, Senhor, na vida destas pessoas que neste momento até, Senhor, nós orarmos, Senhor, como Tu falaste com aquele centurião que disse, Senhor, as Tuas palavras, nem é preciso ires lá, fala neste momento e o meu servo vai ser curado. Então nós falamos cura, nós falamos a Tua vitória, Senhor, nós tomamos posse dos pensamentos que não estão-se a alinhar à Tua palavra e nós declaramos vitória em nome de Jesus, por cada pessoa que está aqui representada nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar. Podei-vos assentar-vos. Então nós damos graças a Deus e eu quero só continuar aquilo que eu comecei 2 semanas atrás, falando no sentido do Espírito Santo. Quais são os sinais evidentes que nós temos o Espírito Santo dentro de nós? E nós falamos, eu vou só relembrar aos irmãos, os irmãos que estão aqui, e talvez até os irmãos que estão e vão ver em casa. Primeira coisa, que quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, há arrependimento. Nós nos queremos arrepender. Quando o Espírito está dentro de nós, há generação que a gente está a mudar. Cada dia nós estamos a mudar. Deus está a fazer algo na nossa vida. Quantos irmãos e irmãs estão aqui que já chegaram e são perfeitos, já não precisam mais de renovação? Há aqui alguém que... Então, é uma coisa muito importante que nós temos que sempre olhar para nós e dizer, olha, eu preciso de mudança, não é? Eu preciso de renovar, eu preciso de Deus para mudar a minha vida. Porque quantos nós aqui não erramos? Nunca fizemos erros. Quantos nós aqui nunca erramos? Ok? Todos nós erramos, todos nós fazemos erros. Outra coisa, o terceiro ponto que a gente já falou é quando nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós estamos a ser guiados pelo Espírito de Deus.
Não é assim? Nós estamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Há pouco, quando eu digo há pouco, o ano passado, em dezembro, a minha esposa, ela queria ir à Suíça. Mas ela, como sabem, ainda havia, não é, situações do Covid e essa coisa toda. Então ela, alguém tinha abençoado ela e tinha comprado o bilhete. Então fizeram, não é, acho que era no dia 15, 16 mais ou menos. E quando ela foi, eu estava a pensar que ela foi fazer um teste. Naquela semana não estava a se sentir bem, foi fazer um teste. Disseram a ela, olha, tu tens Covid, não podes ir. Mas ela nem sabia, não sentia. Estava só assim, com a garganta um bocadinho, não é? A tossir. Disseram a ela, olha, tu não podes viajar. Então, obviamente, quer dizer que ela ia perder um tempo e talvez até ia perder o bilhete. Então a gente telefonou e dissemos, Senhor, nós precisamos da tua ajuda aqui porque ela foi abençoada com este bilhete para ir à Suíça e o meu filho também. E o meu filho também nessa semana estava doente, ele fez o teste, mas ele estava bem e ela estava com o Covid, como o outro diz Covid, não é? Então a gente começou a orar a Deus e disse, Deus, a gente não pode perder este bilhete, a gente não pode, não é? E a gente telefonamos e falamos com uma senhora da agência aérea e a gente disse, se a gente mudar a data, será que a gente vai pagar mais? E a senhora da agência da Suíça disse, não há problema, vocês podem mudar a data e não pagam nada. Então a gente, por uns dias, orou e jejuou e disse, Senhor, dá-nos o teu favor que a gente possa, guia-nos pelo teu Espírito para a gente ir ao lugar certo, fazer o teste, isto e aquilo. E a gente começamos a orar a Deus, mas a minha esposa obviamente estava desapontada que ia agora perder uns dias e que devia ir. Então a gente começou a orar e a gente obviamente, pois pela fé, fez um apontamento, parece que foi no dia 22 de dezembro. 22 de dezembro fomos ao aeroporto, mas obviamente ela antes disso, no dia 21, teve que ir fazer o teste. Foi fazer o teste outra vez, o Covid, e graças a Deus estava negativa. Podia viajar. Então, dentro de uns dias, mudou para positivo para negativo. Então, isso foi a primeira vitória. Depois, chegámos lá e estava uma bicha enorme, porque só o Swiss Air estava a viajar e os outros aviões ainda não, porque depois na Europa também houve esse problema. Então, eu pus ali na bicha com ela, cheguei à frente, até tive os guardas, vieram ameaçar, disseram, tu vais viajar? Eu disse, não. Então não podes estar a ti com a tua esposa. Eu disse, mas é a minha esposa. Não podes, por causa do Covid tens que ir lá para fora. Eu disse, não, eu vou ficar aqui. Quando ela chegar ali à frente, eu vou sair. Eu dito, eu feito. Ela chegou à frente da linha, apresentou as coisas e eu saí. Pensei, bem, estava tudo bem. Quando eu cheguei lá fora, depois de uns minutos, ela telefonou-me e disse, olha, é melhor que tu vires aqui que eu estou com um problema. Disse, qual é o problema? Não, quando eu cheguei à frente da linha e fui embarcar e pôr as malas, eles disseram que eu devo a eles 5.600 rands e que não posso viajar até pagar aquele dinheiro. Eu disse, mas porquê? Não, porque cancelei a viagem e adiei para outro dia. Agora ela não tinha o dinheiro, não é? Ainda não era o fim do mês, não tinha entrado dinheiro para ela pagar. Mas a pessoa que tinha feito esse apontamento disse que tinha pago esse bilhete,
que não havia problemas. E ela disse, não, mas essa pessoa disse que pagou o extra, não é? Porque houve um problema. E elas disseram, não mostra nada aqui. Tens que sair da bicha, porque há muitas outras pessoas. E era para embarcar no avião às 8 horas, parece. E eram 7 horas quando ela estava agora com este problema. Quando ela falou com uma pessoa que devia falar indicada, a senhora disse, olha, desculpa lá, mas agora eu vou jantar, não te posso ajudar. Eram 7h30 quando a senhora voltou. E a gente ali a orar e a dizer, Senhor, a gente não pode aceitar isto, porque ela precisa de viajar. Ajuda-nos pelo teu Espírito, Senhor, ajuda-nos, porque nós precisamos de que ela viaje, não é? Então, às 7h30, mais ou menos, esta pessoa chegou. A pessoa chega lá e a minha esposa explica, olha, isto é o meu problema, eu fiz, não é, este booking e eu devia entrar agora no avião, mas eles dizem que eu não posso, que há aqui uma quantia de 5.600 rands que tem que ser paga e eu não tenho esse dinheiro. E a pessoa que comprou este bilhete disse que tinha pago, mas não está a mostrar nas vossas contas, porque ela depois telefonou à pessoa. Então ela disse, olha, telefonou-me e disse, olha, eu estou com este problema, eles não querem deixar eu embarcar, porque eu não paguei. Então nós começamos a orar em línguas, e ela ali em frente da senhora começou a orar em línguas. E a senhora olhou para ela e disse, olha, eu não sei porquê, mas há qualquer coisa que tu tens que é diferente. E eu vou ver se consigo ajudar a ti. Espera aí. A senhora foi, voltou depois de uns momentos e olhou para a minha esposa e disse assim, olha, eu não sei porquê, mas eu decidi com os meus chefes abençoar a ti. Tu podes entrar no avião e não vais pagar nada. Então, ela deu graças a Deus e o tempo já estava, não é? Já era 7h30 e ela tinha que apressar-se para entrar no avião. Então, era às 8 que, não é? Eu tinha que embarcar antes das 8. Então, ela e o Caleb lá foram para a linha, todos, não é? Com pressa. E, não é? Ao caminho, quando eles entraram e puseram as malas, entraram, veio lá um chefe que ia no avião, não sei se era capitão ou o que é. Ele parou, o Caleb e a minha esposa, e disse, olha, espera aí, eu tenho que dizer qualquer coisa para vocês. E ela parou e foram ter com ele. Ele disse, olha, hoje é o teu dia de bênção. E a minha esposa olhou e disse, o teu dia de bênção? O que é que estás a dizer? Ele disse, não, nós decidimos pôr vocês na primeira classe. E se forem ver, um bilhete na primeira classe talvez é 30.000 mais, não é? Depende da área onde a gente vai. Então, tanto ela e o Caleb viajaram daqui para a Suíça na primeira classe. Então, nós às vezes, como crentes, quando somos guiados pelo Espírito Santo, Deus nos dá favores. Não vamos sempre tratar com as coisas deste mundo, como a Sandra estava a dizer, tratar como se fossem só coisas carnais. Os irmãos sabem que todas as coisas que nós passamos, primeiramente, são coisas espirituais. E depois vão refletir em coisas materiais. Então, quando eu batalho no Espírito, quando eu oro no Espírito, Deus faz milagres. Deus muda as coisas físicas. Então, nós sabemos que as coisas espirituais têm mais poder com as coisas do que as coisas físicas. Nós temos ali o nosso irmão Armando, não é?
Ele ponha-se de pé, como os irmãos lembram, venha aqui à frente, ande só um bocadinho, como um jovem. Está a ver? Ele está jeitoso. Visse para ali, com estes óculos todos bonitos. Os irmãos lembram-se que ele estava aqui num culto de cura e ele era um joelho, não é? Qual perna? Joelho, que ele fez uma operação e quando ele andava assim porque ele tinha um problema. E quando a gente esteve aqui e houve um culto de cura, nós oramos por ele e ele sentiu qualquer coisa acontecer na perna dele. E aquilo é de ferro, não é? O quê? Ferro, o que era? Aço. Era aço. Então ele não podia andar bem. E ele sentiu qualquer coisa, e eu lembro desse dia que ele olhou para a esposa, porque ele sentiu e ele pensava que como as esposas sabem tudo, ele olhou logo para ela para ver se ela também sabia aquilo, não é? E eu lembro de olhar para ele enquanto estávamos a orar, e ele olhou para a esposa, mas ela não estava-se a perceber. Percebeste? Pronto, é isso. As mulheres sabem tudo. Sim. Vem só aqui. Só para... É a versão curta, não é? É a versão curta. Ok. Não. Então tem que ser a versão curta. Porque, por causa do tempo. Olha para ali, para aquele lado. Ok. Aconteceu que eu, quando me tornei crente, há muitos anos atrás, eu estava como chefe dos T-Girls, a gente chamava lá na nossa empresa. E uma delas disse-me assim, Rose, eles chamavam-me Rose, amanhã eu não posso vir. Eu disse, porquê? E ela disse, porque eu tenho que levar a minha filha ao médico. Eu disse, o que é que a tua filha tem? E ela então disse, a minha filha tem uma perna muito curta para isto. E eu não sei como é que foi, de repente saiu-me da boca para fora. Não a leves ao médico, traz-a aqui que eu oro por ti. Por ela. E ela, de manhã, trouxe-a, mas eu comecei a entrar em pânico, porque eu ainda era crente muito recente. Quando eu fui para a casa de banho até orar por a menina, mas eu agora vejo que foi uma visão que eu tive, que a menina, a perna da menina, foi logo imediatamente. Mas eu pensei que era a minha imaginação. Quando eu fui, sempre a evitar de ir lá para dentro da cozinha, e ela chamou muitas delas para ver, para eu orar, para ela que eu ia orar. Quando eu sentei a menina numa cadeira, que era isso que o nosso pastor Barrett, cadeira com a posse da Jackie, I was in the same church. Sim. A Farrell. Sim. Yeah. E então ele fazia isso, era facilmente para ele, com Deus é que cooperava. Eu disse, se ele pode fazer também eu posso fazer, mas depois entrei em pânico porque o que é que eu vou fazer? Eu pensava que tinha que ser eu a fazer aquilo. E então eu sentei a menina na cadeira. Quando ela sentou, ela tinha para aí 5 anitos. Ela vinha assim. Eu a dizia, Senhor, não, faz com que ela não me traga. Não traga a menina. Comecei assim toda a noite. Quando eu ia passar para o meu escritório, eles estavam todos, senti como uma força tão forte, que me levou contra a porta. Eu abri a porta e eu corri, era uma cozinha comprida, eu corri até ao fim, com a força que eu senti. Eu estava a dizer, não, Senhor, eu não vou fazer isso, eu não vou. Estava a evitar ir orar. Então, assentei a menina, eu nem precisei de orar. Eu já tinha orado na casa de banho, que eu fui e ajoelhei-me lá. Assentei a menina, levantei as pernas, mal eu levantei as pernas, eu peguei nas pernas. A menina tinha assim, a perna assim, mas direita, não é? Para isto. Olha, eu só peguei nas pernas dela, foi viu. E elas, quando viram aquilo, Rose, thank you so much, thank you. Eu disse, no, don't thank me, não me agradeças a mim, agradeça a Deus, que foi Deus quem fez isto, porque depois eu reconheci.
Quando eu saí depois da cozinha e fechei a porta, eu ainda não reconhecia, não sabia como é que Deus falava para nós, porque eu ainda era novinha em Cristo. E agora sei que foi Deus que me disse-me, Rosália, a única coisa que eu quero de ti é que tu crê, obedece, quem faz a obra sou eu. Eu penso, mas mesmo assim não sabia. Depois, mais tarde, é que eu vim reconhecer. Por isso eu soube aquilo que aconteceu ali. Foi por isso que eu reagi assim. Ok? Mas o meu caso é um bocadinho diferente. Porque isto é aço. E, portanto, fazer crescer o aço é um bocado difícil. E está tudo cheio está parafusado e soldado com uma soldadora especial que os médicos fazem. E ela conseguiu crescer. Já viram o aço crescer? Glória a Deus. Amém. Amém. Está a ver a versão? Então, como nossa irmã disse, a fé vem através do nosso relacionamento com o Espírito. Imagina a pessoa agora tem uma operação e tem aço, e naquele momento eu vi, o nosso irmão sentiu qualquer coisa, sentiu isto mexer, então veio lá, não sei se era um anjo que sabia soldar, e soldou mais um pedaço rapidamente, subnaturalmente, e a perna do nosso irmão esticou. E isso é o Deus que nós servimos, quando nós somos guiados pelo Espírito. E é por isso que não vamos pensar que Deus não pode operar e que Deus não pode curar. Os irmãos sabem que o mundo em que nós estamos a viver, há muitas soluções e os homens estão a criar coisas para nós não termos que confiar em Deus. Há muitas medicinas, há muitas coisas que a gente pode tomar e às vezes a gente fica tão consumados com essas coisas que a gente nem pensa em ter fé. É mais fácil a gente dizer, eu vou ao médico, em vez de dizer, não, eu confio em Deus. Há um tempo atrás estava aqui fora e uma das empregadas aqui da creche veio ter comigo e cumprimentou-me. Eu disse, onde é que tu vais? Ela disse, não, eu vou aqui ao café e vou comprar Grandpa. Os irmãos sabem o que é Grandpa? Aquela coisa para dor de cabeça, não é? Eu não lembro. Eu disse a ela, mas porquê que tu vais? Não, estou com uma dor de cabeça muito grande. Eu disse, mas tu queres gastar esse dinheiro? Ela disse, bem, eu não tenho outra opção. Eu disse, não, tens. Essa opção é Jesus. Eu disse, eu quero orar por ti agora e esse Grandpa, tu vais salvar esse dinheiro e vais pôr no bolso. E eu orei por ela naquele momento e eu perguntei, então, onde é que está a dor de cabeça? Ela fez assim, disse, não, eu já não tenho dor de cabeça. Então Deus curou ela e ela também ficou com mais dinheiros. Irmãos, às vezes a gente confia nos médicos, e eu não estou a dizer que a gente não pode confiar. Não estou a dizer isso. Mas os médicos dos médicos, se a gente pensar, quando a gente vem ter com o Senhor, Ele opera. Aquela mulher que 12 anos tinha um fluxo de sangue. A palavra do Senhor diz que ela tinha gasto o dinheiro todo. E já não tinha mais recursos. Então Jesus foi a última solução dela. Não vamos nós, como crentes, deixar que Jesus seja a nossa última solução. Que Ele seja a nossa resposta. Estava a ver um testemunho esta semana e uma senhora estava muito doente, tinha 30 anos e ela estava a perder peso todos os dias. E ela tinha uma criança recentemente nascida e o esposo não sabia o que fazer. E
ele começou a ficar um bocado ansioso. Mas ele depois estava a orar e ele lembrou-se daquele versículo, Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei. E te mostrarei grandes coisas. Então a palavra do Senhor diz, clama a mim. Temos que clamar. E depois não para aí, diz, e responder-te-ei. Vou-te responder. E enquanto ele estava a orar, o Senhor naquele momento, sem ele saber e sem ele saber quem era a pessoa, ele recebeu no seu entendimento um nome, por exemplo, Dr. Smith. Ele recebeu um nome que dizia Dr. Smith. Eu sei que é Dr. Smith. Ele foi ver num livro e encontrou esse número. E ele telefonou, fez um apontamento com esse doutor. E o que é que aconteceu? Esse doutor viu qual era o problema. Ela faltava certas coisas no sistema dela. E ele viu, deu os medicamentos e ela em uma semana voltou ao normal. Os irmãos, como lembram-se do irmão Virgílio Guimarães? Nós estávamos a orar por a bisneta dele, não é? Bisneto. E o que é que aconteceu? Aquele bebê estava morto. Já não lembro quantos minutos foi, 5 ou 15 minutos estava morto. E todos nós estávamos a orar. E a médica que estava a tomar conta desse bebê era uma crente. E ela fez o que tinha que fazer para esse bebê voltar. Mas depois, vamos lá dizer, eu estou a ver a cena, ela tirar talvez as luvas e ela começou a andar e a dizer, não é? Já acabou. O bebê. Mas o Espírito Santo falou com ela e disse, onde é que tu vais? Volta para lá que esse bebê vai viver. E ela voltou, não sei, estou a ver, não foi isso que eles disseram, mas eu estou a criar agora isto, e ela pôs as luvas e foi lá e fez o que teve que fazer. E graças a Deus, o bebê veio à vida outra vez. 15 minutos mortos, já pensaram 15 minutos? Sem ter oxigênio no cérebro, sem ter nada. E agora é um bebê normal, um bebê que está com vida. Não é? Tenho visto fotografias e até uns vídeos do bebê. Então, irmãos, quando nós somos guiados pelo Espírito, não vamos tomar decisões só baseado no nosso medo, nas nossas emoções. Porque sabem que o inimigo, ele quer que nós tenhamos medo das coisas que estão a acontecer ao nosso redor. Ele quer que nós possamos pensar, bem, isto vai acontecer a mim. Mas quando nós sentimos, e sabem, o maior inimigo da presença de Deus é o medo. Eu vou só pedir ali para pôr em 1 João 4,18. 1 João 4,18. Vamos só pôr aqui um versículo. 1 João 4. O que é que diz aqui? No amor não há... Okay? Estou só a ver se os irmãos estão a ouvir. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora. Lança fora. Sabem o que é lança? Futsek. Lança fora. Então, quando o inimigo vem e traz medo, e nós temos o amor do Senhor na nossa vida, a gente, em nome de Jesus, vem contra isso. Por quê? Porque o medo envolve castigo. O inimigo quer nos castigar. Quando nós pensamos, e alguns irmãos e irmãs estiveram aqui e pediram orações e nós oramos,
Quando nós temos medo, nós damos lugar ao inimigo para ele operar em vez do Senhor operar. O inimigo toma posse de nós e a gente começa a pensar, não é? O meu esposo, a minha esposa nunca vai ficar bem, e a gente começa a sentir dores e a gente começa a dizer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu lembro neste tempo de Covid, várias pessoas, eu orei com elas porque, não é? Eu telefonei a uma pessoa, num dia estava em casa e era o Isaías Camacho. O Isaías Camacho. E eu senti no meu espírito orar a ele, ou chamar a ele. O Espírito Santo guiou-me, eu telefonei. Eu disse, então Isaías, como é que estás? Ele disse assim, Pastor Abel, eu vou morrer. Eu tenho Covid, eu vou morrer. Eu disse, what? Eu não aceito isso. Como é que tu podes aceitar que vais morrer? Tu és jovem, és mais novo que eu. Não, eu estou-me a sentir tão mal e o meu amigo, a semana passada, também estava doente e ele morreu, então eu vou morrer. Eu disse, não, eu não aceito isso. E eu disse, em nome de Jesus, eu venho contra isso. Tu sabes quem tu és, tu sabes que és filho de Deus e não podes aceitar essa situação. Irmãos, quando nós temos o Espírito de Deus em nós, quem nós aqui acha que devia ser castigado? Algumas pessoas, se calhar, a gente pensa que, não é? Quando a gente vem do catolicismo, a gente pensa que Deus é um Deus com um pau grande e todas as vezes que a gente porta-se mal, que Ele vem e vai dar Estão a ver? As mulheres sabem exatamente o que eu quero dizer. Os homens não disseram nada. Então, às vezes a gente pensa, e nós compreendemos, dizemos, eu tenho esta doença porque Deus está-me a castigar. Aonde é que a gente vê isso? E o Deus que nós servimos, será que algum pai aqui quer ver os filhos doentes? Será que a gente diz, ok, tu estás a fazer isso, eu vou bater em ti? Isso só pode ser demónios quando a gente faz isso. Quando a gente quer castigar os nossos filhos e temos prazer. Os irmãos sabem que há um tempo atrás eu fui chamado aqui a uma escola. Uma criança que estava a reclamar com o pai, e infelizmente o pai dessa criança era pastor. Então a principal chamou-me e disse, olha, temos aqui um problema, é um pastor e ele está a castigar os filhos porque os filhos fazem isto e aquilo. Os irmãos sabem como é que este pastor estava a castigar o filho? Talvez os irmãos até vão ficar chocados. Ele agarrava num alicate e ele tirava a pele e punha sal dentro dessa ferida. Sério, eu não estou a mentir. Um alicate, é um pastor que os irmãos até conhecem, alguns conhecem. Eu não estou a falar mal do pastor, mas eu disse a essa principal, isto só pode ser diabólico. Como é que uma pessoa pode agarrar num alicate e os irmãos acham que Deus é um Deus de amor? Sim, a gente sabe que Deus, às vezes nós precisamos, não é, de receber os 5 dons do Espírito Santo, não é? O meu pai, muitas vezes, eu não sei, ele batia aqui para eu mudar aqui. Não sei como é que as duas coisas estão ligadas, não é? Mas trabalhava. Hoje em dia, infelizmente, já não usam muito disto, então aqui já não trabalha muito. Isto aqui muda qualquer coisa, não é? Mas, irmãos, quando nós somos guiados pelo Espírito, eu quero dizer aos irmãos, não vamos deixar o inimigo mentir e dizer, não, tu mereces isto porque isto é um castigo e é tu, não é? Não, a gente não pode aceitar. A gente tem que continuar como aquela mulher do fluxo de sangue. Por 12 anos ela lutou e disse, não, eu tenho que viver. Ela era rejeitada, não tinha marido, ninguém nem podia ir à igreja porque ela estava com aquele problema. Mas naquele dia
o Espírito Santo falou a ela e disse: se tu somente tocares nos vestes de Jesus, toca no vestido de Jesus, pela fé estende a tua mão para o Senhor. Seu poder sentirás, seu amor provarás. Vem do Salvador. Irmãos, se a gente lê, eu vou só pedir para porem esse 1 João 4,18 outra vez. Há pessoas aqui que estão com medo do dia da manhã. Há pessoas aqui que estão com medo do seu futuro. Há pessoas aqui que estão a sofrer, mas a palavra do Senhor diz: no amor não há medo. E se o irmão e a irmã, não quer dizer que eu não tenha medo. Deus criou em nós medo. Então, por exemplo, se eu vou atravessar uma rua, eu tenho cautela, eu não vou atravessar porque eu sei que há um carro. Eu não vou ser, não é? Eu tenho amor de Jesus, vou atravessar. Então, naquele dia vais encontrar-te com Jesus. Então, irmãos, isto aqui que nós temos aqui é um símbolo deste amor. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança. A única coisa, o único trabalho que nós temos que fazer como crentes é lançar os nossos problemas sobre Jesus. Lançar-se. E Ele vai agarrar e Ele vai dizer: ok, eu vou resolver esta situação. Infelizmente, às vezes, não é ao nosso tempo. Eu não percebo, e como pastor é muito difícil dizer: mas porquê é que esta pessoa morreu? Pastor, eu não sei. Mas irmão e irmã, lance esse problema ao Senhor. E Ele vai tomar conta disso. Um dos sinais, como eu disse, que Jesus está a viver na nossa vida é que nós temos esta confiança no Espírito Santo. Ele vai nos guiar. Eu não sei qual é a sua situação, o seu problema, mas nesta manhã, a ceia que nós vamos tomar é um símbolo de quê? Derrota? É um símbolo de castigo? Antigamente, isto era quase como um símbolo de castigo. Mas, irmãos, eu quero dizer que isto não é um símbolo de castigo. Isto é um símbolo de amor, um símbolo de vitória, um símbolo que nosso espírito, porque Deus está a viver dentro de nós. A palavra do Senhor diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte está dentro de nós. Irmãos, aqueles irmãos que têm pessoas que estão doentes, eu encorajo em casa: tome com a sua esposa ou o seu esposo, tome a ceia. A palavra do Senhor diz: cada vez que fizeres isto em memória de mim. Não é só uma vez por mês, cada vez. Muitas vezes eu e a minha esposa tomamos, quando estamos em problemas físicos ou financeiros, nós dizemos: Senhor, não é que o Senhor não é esquecido. Quando eu tomo a ceia, não é porque Deus se esquece. Mas quando eu tomo isto não é um símbolo de castigo, dizer: será que os irmãos sabem o que é que eu fiz esta semana? Não posso tomar isto, eu não vou tomar esta semana. Não, isto é um símbolo de dizer: Senhor, obrigado pelo teu sangue, pelo teu corpo, Senhor. Obrigado, Senhor, Senhor, pelas tuas pisaduras
Eu fui sarado. Quando o irmão olha para esta bolacha, vai ver aqui, isto tem uns buraquinhos aqui. Isso fala sobre os buracos que entraram nas mãos de Jesus. Quando os irmãos olham para esta bolacha, isto está queimada. Isto fala sobre o facto que Jesus foi ao inferno e tirou as chaves da vida e da morte e deu-nos vitória. E por isso nós podemos dizer: ó morte, onde é que está a tua vitória? Ó morte, onde é que está o teu aguilhão? Isto é um símbolo de vitória. Quando a gente olhamos para este cálice, a gente reconhece que nós, os irmãos sabem que cada um de nós que estamos aqui, faça assim, aponte-se para si e diga: eu devia estar morto. Cada um de nós, por causa dos nossos pecados, devíamos estar mortos. Mas graças a Deus, pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz, eu tenho vida. E não só vida, vida com abundância, vida eterna. Se o irmão não sente essa vida, como a gente ouviu hoje de manhã, rios de água viva deviam sair dentro de nós. E se o irmão e a irmã não sentem isso, precisa de um toque de Jesus. Talvez há qualquer coisa que está a bloquear essa fonte de água viva. Então eu vou pedir aos irmãos para entregar os símbolos nesta manhã. E ao tomar, talvez nós estamos a tomar e a pensar nessa pessoa que nós conhecemos que não está bem. Vamos, em nome de Jesus, tomar um passo de fé e dizer: Senhor, o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, os meus problemas financeiros, a minha saúde, Senhor, Tu pagastes. Isto é um símbolo de vitória. Eu nesta manhã estou a declarar, porque Senhor, Tu não viestes, Senhor, para nos castigar. Tu viestes para nos libertares. Para nos libertares. E esse Espírito de Jesus, esse Espírito de Deus, está a viver dentro de nós. Vamos tomar os símbolos e vamos olhar. Olhe para a bolacha, como eu disse, e veja os buraquinhos que tem aí. E pense naquilo que Jesus sofreu. Os pregos entrar nas suas mãos. Olhe para o outro lado da bolacha e vê que está queimada. Foi aquilo que Jesus teve que sofrer para ir buscar as chaves da vida e vitória para nós. Há aqui pessoas que talvez estão a sentir-se culpadas. Há pessoas aqui que talvez estão a sentir que precisam de ser castigadas. E o Senhor disse: não, eu fui castigado para tu seres livre. Diga neste momento, diga ao inimigo, diga: eu não preciso de ser castigado, castigada, seja o que for. Vamos só pôr de pé. Vamos agarrar no pão que nós temos e vamos segurar assim. E diga comigo: Senhor Jesus, isto é um símbolo de vitória e não de derrota. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos tomar então. Senhor Jesus, ao tomar este pão, nós declaramos vitória.
O inimigo quer que nós nos sentimos castigados e rejeitados, mas Tu viestes para nos dar vida com abundância, Senhor. Uma vida de vitória, Senhor. O inimigo é um mentiroso, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu te peço agora, neste momento, que Tu possas enviar a Tua paz sobre as vidas, a Tua paz, Shalom, sobre os Teus servos e servas que estão aqui, Senhor. Senhor, nós não queremos sentir-nos condenados. O amor traz paz através do Teu Espírito. Neste momento, Senhor, nós Te agradecemos por a vitória. Vamos agarrar no cálice e olhar para o cálice e dizer: eu devia estar morto nos meus pecados, mas Jesus me deu vitória sobre os meus pecados e eu estou livre. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue. Aleluia. Aleluia. Thank you, Jesus. 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 Vamos cantar aquele coro animado, porque isto não é um funeral que a gente está aqui. Vamos cantar aquele coro: temos vitória. Temos vitória. Os irmãos creem que têm vitória? Temos vitória no nome de Jesus. Temos vitória, temos vitória no nome de Jesus. Aleluia, temos vitória. Não estou a ouvir os irmãos. Guerreiro, não é? Mas os guerreiros, quando vão à luta, batalha, eles cantam alto, eles gritam. Quando eu estava na tropa, eles diziam: grita para o inimigo pensar que tu não tens medo. Então quando a gente atacava, tinha que gritar, ah! Embora que estávamos com medo, é para ver se eles tinham mais medo. Então vamos cantar de todo o nosso coração e levantar a voz e dizer ao inimigo nesta manhã: temos vitória, temos vitória no nome de Aleluia, temos vitória no nome de todo mal, a pessoa ao seu lado: no nome de Jesus eu declaro vitória sobre a sua vida. Que Deus abençoe. Não esquecer, no dia 8 vamos ter aqui algumas coisas à venda, das 9 até às 14. E no dia 9 temos o culto de cura divina às 6 horas da tarde. Deus abençoe e tenha um domingo abençoado.